Comigo aqui no estúdio, colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que está no Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Teve gritaria hoje em Brasília, foram quebrar o sigilo da Carla Zambelli. A Carla Zambelli vai perder o mandato, pode escrever. Vai perder o mandato, muito provavelmente. E, aliás, ontem eu acompanhava o Radar de Notícias, não ontem, acompanhava no caminho para o trabalho hoje, aqui para os estúdios, e assisti a entrevista que você fez ontem com o querido Rabi Kalil. Sim. E disse até que ia fazer um elogio para você no ar. Vocês trataram desse tema também da Carla Zambelli, a reflexão do Rabi foi bastante interessante, onde ele comparou que se fosse o contrário, muito provavelmente o jornalista nego já teria sido inclusive até morto ou preso. Né? Mas também eu gostaria de registrar aqui no ar a sua postura, Pedro. Você é um jornalista realmente respeitável, porque você colocou aqui uma questão relacionada ao vereador Santiago de Itaquá, e você colocou muito bem. Eu não conheço, não tenho nada contra, mas é horrível se realmente Guarulhos vai ser uma cidade desmantelada, se realmente uma pessoa que não é da cidade, que não tem trajetória na cidade, vem aqui se candidata a vereador e seja eleito. Então não é uma questão pessoal, mas você manter a sua isenção. Então, não seria o primeiro, né? Fazer esse registro, porque a gente vive um momento também na imprensa da cidade em que está muito delicado fazer jornalismo na cidade. A gente vê muitos colegas, inclusive, respeitáveis, mas tendo posturas que não são adequadas, porque todos nós entendemos o jogo, sabemos como é que funciona, mas tem que manter o mínimo de isenção e o mínimo de ética na profissão de jornalista. Então, por isso que eu fiz esse registro aqui. Nada contra o Santiago, como você disse. Não tem nada contra ele. Mas politicamente é horrível. O cara que tem uma atuação em Itaquaquecetuba, é vereador em Itaquaquecetuba, e aí migra para a cidade, para ser vereador numa cidade com a metrópole como Guarulhos. Enfim, tomara que isso não aconteça, né? Mas vamos lá. Seria como eu ir lá ser candidato em Campinas. O que eu tenho a ver com Campinas? Não tem relação, não tem comprometimento, não tem vivência, não tem conhecimento da realidade do município. E o cargo de vereador é um cargo muito importante. Ele dialoga direto com a população, leva os problemas da população para o executivo para resolver. Mas, enfim, política à parte, vamos tocar o radar. Eu não comentei ontem, eu queria ter comentado. Alguém cobrou a mim ou o Rabi? Vocês falavam que o Tarcísio era, como é que é? Forasteiro? Forasteiro. Era não, é. Ele foi eleito e cá entre nós acertaram quando não deram o domicílio eleitoral para o Sérgio Moro, lembra disso? Sim. Acertaram. Erraram em relação à esposa dele, que ela é deputada federal por São Paulo. Por São Paulo e o Moro é senador pelo Paraná. Por Paraná, que faz todo sentido ele ser agora, senador por Paraná, que é o estado dele. Agora a Folha de São Paulo deu todos os elementos para o Tarcísio, ele não sabia nem o nome da escola onde ele votava. Brincadeira isso. Isso não tem a ver com não tem exatamente a ver com a capacidade, ele tem feito até uma gestão bem avaliada por muita gente, espero que continue, que realmente faça um bom trabalho no estado de São Paulo, mas não tem relação nenhuma com o estado de São Paulo, realmente poderia ter sido chamado de forasteiro e como é também. Alguns jornalistas se tornam cabo eleitoral de políticos sem escrúpulo, Tereza Barbosa. Olha, Tereza, eu posso falar aqui com propriedade pelo seguinte, eu venho desde a época aí do De Carlos, Tomeu, Papoto, Nefe. Eu vou dizer o seguinte, principalmente nos governos do Tomeu e do Papoto, a gente recebia verba pública, recebia. Mas nunca nos comprometemos, principalmente aí com o Eloy Pietá e Almeida, também devo frisar isso. Nunca, mas nunca houve uma queixa do Pietá ou do Almeida. No governo Almeida, inclusive, eu comprei aquela briga lá dos pombos, lembra disso? Eu denunciei o contrato, comprei a briga. O Almeida veio aqui, me deu uma entrevista e falou, Pedro, estou cancelando o contrato dos pombos. Tá vendo? Então, essa é uma relação republicana. É uma relação republicana. As grandes emissoras, todas elas, os grandes portais de notícias, essas grandes páginas de rede social hoje, todas elas têm relação com o governo da vez. Porque é uma questão de comunicação, porque o Estado, o governo precisa se comunicar com a população. Agora, isso não quer dizer que o fato, de repente, da prefeitura destinar verba para um ou outro veículo, que esse veículo vai fazer uma cobertura totalmente parcial. Criando muitas vezes uma realidade que é uma fantasia. Essa é que é a verdade, né? Terra de ninguém, depois disso não devia ter nenhum voto. Cássio Bolari falando do boy, né? Do deputado, não é deputado não. Ex-deputado federal Valdemar Costa Neto. Ele foi mal, hein? Nessa fala dele. É um político sábio, experiente, vencedor, elegeu 100 deputados federais.
Mas, sinceramente, a fala dele está no século XX, bem como você bem fez ontem. Ele está no século XX, ele acha que a TV ainda é importante. Hoje em dia a internet é mais importante. A internet é muito mais importante. Boa noite, Radar. Com tantas pessoas boas em Guarulhos, vem importar político para concorrer aqui. Faça-me um favor. É democrático. Se a lei permitir, se ele transferir o título dele para a cidade no tempo hábil, tem todo o direito de ser candidato. Agora, é esperar que o eleitor tenha consciência. Não é assim? Tem uma parte aí, por exemplo. A lei diz o seguinte, você tem que ter algum elo com a cidade. Entendeu? Por exemplo, eu posso falar aqui, eu vou te dar um exemplo. Eu poderia ser candidato em Mogi das Cruzes. Por quê? Porque conheço o pessoal lá da rádio, que era da Rádio Líder. Né, que é Você tem uma trajetória na cidade. Eu já trabalhei lá, conheço a política de Mogi, um pouco, mas conheço. Então eu tenho um certo elo. Certo. Entendeu? Agora, aquilo que eu falei, em Campinas, não sei quem é quem, não sei nem quem é o prefeito de Campinas. Se elegeram um cara de Itaquá e do PL ainda, é jogar a cidade no lixo mesmo, Josinaldo Barros. O Cabeça. Olha, eu não duvido, o Cabeça, eu não duvido. Nós já tivemos um vereador que era do Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, né? E vinha de ponte aérea toda semana, acredita? Um abraço para o... Quando vinha, né? Um abraço para o Josinaldo Cabeça, que está aí, o Cabeça, presidente do Metalúrgico. Aliás, tem na pauta hoje aqui uma homenagem que o sindicato prestou nesse domingo aos pais. Mas, Pedro, antes de entrar propriamente na pauta que a gente tem aqui elaborada, também registrar aqui o repúdio a essa notícia de última hora aí, que é a soltura do Misael Bispo, o assassino da Mércia Nakashima, irmã do deputado estadual Márcio Nakashima. Ele ficou, parece que, pelo que eu li na reportagem, ficou 13 anos preso. 13 anos não vale a vida de uma pessoa. Não. Você tirar a vida de uma pessoa como ele fez... Perpétua. Assim, o mínimo que se espera é isso, sabe? No mínimo. É urgente o Brasil rever algumas das suas leis, né? Nós temos um sistema carcerário também que é muito ruim, a verdade é essa, não é para recuperar o preso, mas tem alguns casos em que é flagrante que uma pena de 13 anos, ou o cara ficar 13 ou 15 ou 20 anos preso por tirar uma vida da maneira como fez, uma mulher, uma pessoa inocente, uma criança, é inadmissível. Ele ficou num presídio muito leve, que é o de Taubaté, né? Os presos famosos, né? Outra criminosa que foi solta há pouco tempo é a assassina daquela garotinha, a Carolina... Aquele caso da Isabela Nardoni. Isabela Nardoni. Eu lembro que estava na faculdade, quando a gente soube, eu estava já cursando jornalismo, foi estarrecedor para o Brasil todo. E, cara, assim, 10 anos depois, 15 anos depois, então tá em liberdade. Estão questionando o caso agora. Absurdo. Mas, Pedro, vamos lá, vamos começar aqui. Por outro lado também, sabe outra coisa que é estranha no Brasil? Não vão me criticar, não, só vou na legalidade. É o caso lá do goleiro Bruno. Sim. Muito bem, como é que ele foi preso se não encontraram o corpo? Você já imaginaram o seguinte, de repente aparece a menina aí viva? E pensa num pacto de silêncio, então, entre quem praticou esse crime, né? Eu, particularmente, acredito que aconteceu o crime. São muitas evidências e também depoimentos e testemunhas. Não tem uma prova material, mas tem uma série de laudos, testemunhas e evidências. Agora, é de se estranhar que até hoje ninguém tenha dado com a língua nos dentes, né? Então. Vai saber. Não, você já imaginou que nem naqueles seriados americanos, de repente a pessoa aparece viva? Ele deveria ser inocentado, no caso como esse, então, e reparado. Os americanos falam, se não há corpo, não há crime. Mas isso também não pode ser o álibi para um crime teoricamente perfeito, né, Pedro? Não, mas não é perfeito, é que tá. Não conseguiram provar a culpa, mas prenderam o Bruno. Prenderam. Não estou dependendo do Bruno, não estou dizendo que ele é inocente, mas eu fico imaginando... Coisa técnico, né? Você está falando aí. É, um erro técnico. Bom, fala aí, Guto. Pedro, quais novidades? Semana passada chegou uma denúncia para o Radar de Notícias sobre o Conselho Tutelar do Taboão, que teria ficado fechado sem atender as pessoas por alguns dias. Eu te mandei, né? Por conta de um portão que estaria quebrado. Eu fiz a apuração. Realmente, um portão que está acesso geral para esse local, que fica ali na rua Upuaçu, se não me engano, ali no Bela Vista, ele realmente ficou quebrado e ficou fechado por um dia, pelo que eu apurei. Ficou fechado por um dia esse local. Entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, ainda não tive retorno, mas pela apuração que eu fiz, ficou fechado lá por um dia e no dia seguinte voltou a funcionar. A outra questão de que não estava atendendo nem pelo WhatsApp, realmente não tem WhatsApp. O Conselho Tutelar não atende pelo WhatsApp. Ele tem um número de plantão, que aliás vou passar aqui daqui a pouco,
para que as pessoas possam fazer essa apuração. O Conselho ele está sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Assistência Social, Desenvolvimento e Assistência Social, mas realmente ficou fechado. Os conselheiros são remunerados, né, Guto? É lá na rua Upauçu 192, no Bela Vista. O telefone é o 2443-4047 e o número de plantão é o 99950-9556. Sim, os conselheiros são remunerados, inclusive, Pedro, já está marcada a eleição para o dia 1º de outubro. Mas já tem cabo eleitoral disputando. Vai acontecer a eleição para o Conselho Tutelar. Atualmente passarão a ser 7 conselhos, né? Atualmente são 6. São 2 no Pimentas, 1 no Taboão, Bom Sucesso, São João, Cumbica e Centro de Guarulhos. Pedro, vocês concordam com a prisão perpétua? Lógico, deveria ter no Brasil em certos casos. Sim, eu concordo. Eu concordo. Acho que para crime hediondo, que envolva, por exemplo, violência contra a mulher, contra a criança, em atos de selvageria, covardia, como a gente acompanha de vez em quando aparece no noticiário, deveria haver. E deveria haver também uma reforma geral no sistema penal brasileiro, né? Porque, na verdade, hoje você pega um moleque aí com 100 gramas de maconha, moleque que eu falo de 18 anos, não é passando a mão na cabeça não, porque criminoso é criminoso com 18 ou com 50 anos de idade. Mas você pega um moleque que não tem passagem com 100 gramas de maconha, ele vai preso por tráfico. Chega na cadeia, ele não vai se recuperar. Não, ele vai ter que acessar e fazer parte de alguma facção criminosa, se ele quiser sobreviver ou ter o mínimo de dignidade dentro da cadeia, vamos dizer assim. Então acaba só alimentando essas facções criminosas. O Jorge Tadeu concorre por Guarulhos e a Sandra, sua esposa, pela cidade de São Paulo. Como explicar isso? Isso é fácil, Marco Gonzalez. Eles têm imóveis em Guarulhos e São Paulo. Os filhos deles, alguns moram em São Paulo, outro mora aqui em Guarulhos, então pode se justificar. Nenhum casal é obrigado a morar junto também. Tem essa também. Só para complementar a pauta aqui do Conselho, a eleição que acontece no dia 1º, cada cidadão ou cidadã aqui da cidade de Guarulhos pode votar em até 5 candidatos. Você não precisa votar só em um, você pode votar até em 5. Agora não pode ter boca de urna, não pode ter campanha eleitoral, não pode ter uma série de coisas, né? E é importante que o conselheiro ele tenha minimamente aptidão para lidar com a situação que ele está se candidatando, né? Que é cuidar de criança, que é prevenir a violência contra as crianças. Meio que está virando um emprego isso aí. Mas parece que o sistema mudou. Eu estive conversando com uma conselheira por esses dias. Para você conseguir se registrar para ser conselheiro, tem que passar por uma prova agora, enfim, que você mostre que tem o mínimo de aptidão para aquilo. Saiba ler e escrever, pelo menos? Basicamente também, isso é o básico. Já é bom, viu? Isso é o básico. Aliás, de vez em quando... essa questão de denúncia que surgiu também, realmente tem um fundo de verdade aí. Realmente ficou fechado um dia esse conselho que é o do Taboão. Mas não foi mais de um dia. E também essa questão de não atender telefone, porque também chega a eleição, começa a haver algumas disputas, né? 1996, doutor João Batista, né? Ele resolveu que ia fazer uma provinha para alguns candidatos que demonstraram não ter diplomas de escolaridade. O cara não tinha nem diploma do primário. Ele chamava os candidatos a vereador para fazer uma provinha. Rapaz, muitos desistiram. Sabia disso? Não sabia. Inclusive, ele ia fazer um ditado. A pessoa ia ter que escrever. Muitos desistiram em Guarulhos. Também só naquele ano. É isso aí, que mais? Pedro, nós estamos ainda no mês de agosto, também conhecido como Agosto Dourado, e a cidade de Guarulhos tem um serviço que eu particularmente elogio bastante, inclusive fui lá conferir, que é o Banco de Leite Humano. É o mês também conhecido como Agosto Dourado, que é o mês de aleitamento materno, né? Então o CTPP lá da Câmara Municipal teve no Banco de Leite, ali na Travessa Orce 47, no Jardim das Hortênsias, recebidos lá pela doutora Silvia Heloísa Moscatel, ela que está há 23 anos desenvolvendo esse trabalho, ela que fundou o Banco de Leite aqui da cidade de Guarulhos, a gerente Verusca Oliveira também, e eles já atenderam esse ano, já receberam de doação mais de 400 litros de leite. E como é que funciona isso, Pedro? Às vezes uma criança nasce, ela vai para a UTI, ou então acontece o pior, a mãe não sobrevive ao parto, e essa criança precisa receber o leite materno. Então tem todo um procedimento que eles fazem ali no banco de leite para deixar esse leite adequado para a criança, para ela poder ter... Banco de leite humano. Ela ter o aleitamento materno, que é fundamental nos primeiros 6 meses de vida, como explicou a doutora Silvia, para a criança crescer e evitar também a mortalidade infantil. O leite materno ele só pode ser dado direto de mãe para o filho, para o seu próprio filho.
Então, para servir uma outra criança, ele passa por um processo de pasteurização, mas é um trabalho muito bonito. E também tem muitas mães que têm dificuldade, né, principalmente de primeira viagem, quando vai ter o seu bebê, de fazer a pegada, da criança também fazer a sucção de maneira correta. E, inclusive, até passei por isso, não eu propriamente, mas quando o Miguel nasceu, e fui até o banco de leite, isso há 6 anos atrás, eles foram muito gentis, ensinaram como é que fazia a pega, então fica esse serviço para a população, você que conhece uma mãe ou uma mãe de primeira viagem, até vou passar o telefone aqui, ó, 2408-4991 ou 2408-6243, na Travessa Orce 47, e esse é um dos serviços públicos na cidade que funciona. Eu fui lá presencialmente junto com o CTPP e realmente verificamos que fazem um trabalho muito bonito lá, parabéns para os servidores, todos de carreira que estão lá trabalhando e fazendo esse serviço. Ô, produção, aquele vídeo está no ponto? Eu queria comentá-lo com o Guto aqui. Está no ponto? Então solta aí, vamos ver. Para terminar, que a gente já não tem nem mais tempo. Nossa. Você está com o Eduardo na briga pela limitação dos voos no Santos Dumont? Concorda? Olha, quem perde aqui é o Guarulhos, né? O Guarulhos vai perder 36 voos. O Guti lá, outro dia eu tava com o Guti, bati uma foto e mandei pro Eduardo. Eu falei, estamos falando mal de você aqui. Nada. Ele vai perder 5 mil empregos. Besteira, que besteira. Não. O Guti está surtado, não é possível. Guti, amigos de Guarulhos, não é verdade. Mas eu tenho certeza que o Eduardo, que é um cara ponderado, vai sentar com o Guti, e é um bom interlocutor com o presidente Lula e vai fazer o quê? Agora, na verdade, essas coisas que regulamentam é o mercado. É o mercado que vai definir aonde é melhor pousar, onde é melhor... Então, por isso é que eu estou dizendo. Quer dizer, o cara que... Gente, primeiro, o maior hub internacional do Brasil é o aeroporto de Guarulhos, vindo para São Paulo. Acabou. Não tem conversa essa história. O principal destino turístico do Brasil, turismo, não de negócio, turismo, é a cidade do Rio de Janeiro. O problema não é isso, aí não tem nada a ver com São Paulo. Isso ali é uma disputa interna no Rio de Janeiro, né? De Santos Dumont contra Galeão. O que nós estamos inviabilizando o aeroporto internacional é importante, né? E não tira um emprego de Guarulhos, não vai tirar um voo de Guarulhos. Eu desafio que vocês podem me cobrar daqui a algum tempo para dizer, mas o Rio precisa ter um aeroporto internacional, porque recebe muitos visitantes internacionais. Então tá combinado que a gente vai ter que ter um outro programa daqui a pouco para saber o Guti aqui também, o que vai acontecer com o Santos Dumont, com o Galeão, com o Guarulhos. Bom, voltamos aí, vocês viram aí o prefeito do Rio afirmando, Eduardo Paes, de forma categórica, que é besteira, que o prefeito Guti disse, ele falou besteira, né? Falou. A perda de 5 mil empregos em Guarulhos, e ele até chama lá o Guti para um debate. Eu acho que vale a pena, hein? Esse é um assunto que precisa ser melhor esclarecido, porque ele causou muita comoção na cidade. Muita gente ficou preocupada, e está inclusive preocupada com essa situação. As pessoas ficam com medo de ficar desempregada. Eu não sei exatamente de onde o prefeito tirou esse número de 5 mil empregos. Tem sido alvo de debate na Câmara. Eu lembro que, inclusive, quando esse assunto surgiu, o próprio Gilvan Passos, que é o líder do governo na Câmara Municipal, foi para a tribuna pedindo um pouco mais de cautela nesse debate, em relação aos números, em relação à forma como fazer esse debate com as demais instâncias políticas. E está continuando, né? Eu vejo alguns vereadores de oposição questionando, e o próprio sindicato também, que tem interesse direto na manutenção desses empregos, e todos. Obviamente que se a realidade for essa de perder 5 mil empregos, acho que a cidade toda, a direita, a esquerda, o governo, a oposição, vai se mobilizar para ser contra isso. De onde veio esse número? Mas esse número de 5 mil é que até agora ele não está explicado. O cabeça acho que é para compensar para Guarulhos. Pois é, eu acho que o prefeito do Rio está muito tranquilo, hein? Ele fez uma fala ali muito segura, muito tranquilo para afirmar o que ele afirmou, né? Excelente trabalho do Banco de Leite de Guarulhos, minha esposa pôde colaborar. Tiago Ferraz Sávio. Tiago Pérez, ele é servidor público, ou pelo menos era servidor público, se ainda for, ele ainda acho que é do meio ambiente, né? É verdade, está no meio ambiente. Acho que eu vi ele numa audiência pública, num debate lá na Água Azul, sobre uma APA lá. Isso mesmo. É isso aí. Bom, Pedro, só fazer 2 registros breves aqui para o pessoal que está na audiência aí. Primeiro, nesse final de semana, no domingo, aconteceu uma homenagem lá no Sindicato dos Metalúrgicos ao Dia dos Pais. Então, no Dia dos Pais mesmo, eles não comemoram, obviamente, cada um está com suas famílias e tal. Chamaram os trabalhadores lá, teve um festival esportivo, sorteio de prêmios lá. A gente percebe cada vez mais o Sindicato dos Metalúrgicos organizado. Obrigado, Chorão, obrigado à diretoria pelo presente. Uma camisa que eu ganhei lá também de presente. E eu percebo cada vez mais essa categoria se organizando, não só ela, os demais sindicatos.
e a própria sociedade se esclarecendo cada vez mais, porque a gente percebe em alguns nichos uma aversão a sindicatos, inclusive alguns políticos têm aversão a sindicato, mas inclusive os sindicatos patronais respeitam o sindicato dos trabalhadores. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do CIESP, o Coling, ele colocando da importância de você ter também o sindicato dos trabalhadores para você buscar um equilíbrio nessa relação. Vamos falar a verdade, né? Que existem sindicalistas e sindicalistas, né? Existe muito sindicalista pelego? Existe. O Brasil é campeão em número de sindicatos, que é um verdadeiro absurdo, né? Agora, há muitos sindicalistas sérios e, olha, muitos dos direitos trabalhistas que você usufrui hoje vieram desses sindicalistas sérios que brigaram no passado, né? Exatamente. Então... Feito esse registro, Pedro, só para aproveitar aqui ainda esse minuto que nos resta, também teve o aniversário do vereador Maurício Brinquinho. Sim. Aconteceu esse final de semana, foi bem prestigiado lá. Ele recebeu lá a visita segunda, eu recebi de informações, perto de 1.000 filiados do PT, alguns vereadores lá, o Ticiano Americano, Rafael Acosta, Wesley Casaforte, o Lamé, alguns presidentes de sindicatos e também o deputado estadual Antônio Donato e o deputado federal Carlos Aratinha. Ele completou 48 anos de idade, ali o Pezão, né, que foi vereador na cidade, né, vereador do PT, o Pezão. Tá aí o Maurício Brinquinho, 48 anos de idade. Parabéns pro Brinquinho, 48. Cara, tá bem. Bem o quê? Bem acabado ou bem? Não, tá bem. É vaidoso, hein? É vaidoso o Maurício Brinquinho, tá sempre ostentando uma meia nova. E te fazer um convite aqui, Pedro Dotaro, você que é um jornalista e também é um jornalista que tem lado e sabe se posicionar, embora saiba diferenciar o jornalismo da política. Neste próximo sábado acontece a inauguração da sede do PDT, nova sede do PDT, ali na Harry Simmons 118, a partir das 10 horas da manhã. Estaremos lá para prestigiar e para ver o movimento que o partido tende a fazer, com o Márcio Nakashima candidato a prefeito e formar uma chapa de vereadores forte para a cidade. Fechou? É isso, Pedro Dotaro. Até a próxima, 18h51, produção.